nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica. Jesus não fundou nenhuma das duas. Confira. Para te falar a verdade, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer uma espiritualidade. Isso é diferente. Um modelo, um estilo de vida. Em João 14, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a palavra caminho, a melhor tradução é, eu sou um modelo a ser seguido. Ele não veio trazer nenhuma religião. E para quem estuda um pouquinho, só um pouquinho, sabe que os 3 primeiros séculos da igreja, ela foi muito perseguida. Primeiro pelos judeus, que a grande maioria deles até hoje fica aguardando o Messias, a vinda do Messias. Então perseguiam porque não queriam mais essa religião. Segundo, pelos romanos, prendiam, torturavam e matavam. Em várias épocas da história, antes do século III, faltou madeiras para crucificar os cristãos. Então, como que de uma noite para o dia, o cristianismo se torna a religião oficial do império? Um decreto do imperador romano Constantino. Ele viu que o império romano estava se enfraquecendo e ele estava perdendo o poder e a igreja estava crescendo. Então ele viu uma maneira de catapultar o seu poder e dar uma alavancada novamente no Império Romano. A grande prova que eu vou dizer para você, que eu separei só alguns, os principais ou as principais doutrinas ou dogmas ou crenças da Igreja Católica que nunca foram ensinados por Jesus e nem pelos apóstolos. A grande prova de que Jesus não fundou o catolicismo e nem o evangelho, os evangélicos, ok? Então vamos lá, eu estou falando das principais, existem centenas, milhares de outras crenças e dogmas que também não foram trazidos por Jesus e nem pelos apóstolos. Vamos aos principais. Em 197, final do século II, Zeferino, bispo de Roma, se opõe à divindade de Cristo. No ano 400 é que começaram as orações pelos mortos e o sinal da cruz no ar. No ano 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. No ano 609, é o começo histórico do papado. Isso mesmo, os papas começaram 609. Em 758, a confissão auricular começa aí a confessar para os padres, confessar para os homens, ok? Em 789, o início do culto às imagens de escultura e às relíquias. Em 819, é que começou a festa da Assunção de Maria. Ela foi observada pela primeira vez, então, nesse ano. 880, que os santos foram canonizados. Em 998 foi estabelecido o dia de finados e a quaresma. Em 1074 é que foi proibido o casamento para os padres, os sacerdotes. 1075, ok? E em 1074, na verdade, em 1075, os padres, os líderes católicos foram obrigados a se divorciar. Os que eram casados foram obrigados a se divorciar, cada um de sua esposa respectivamente. Em 1095 começaram as indulgências plenárias. Em 1100 introduz-se na igreja o pagamento da missa e o culto aos anjos. Em 1025, entre os cônegos de Leão, aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. Foi falado isso pela primeira vez, então, em 1125. Em 1160 é que começaram os 7 sacramentos. 1186, no Concílio de Verona, estabelece a Santa Inquisição. Em 1190, a venda da indulgência. Em 1200, o uso do rosário, foi introduzido por São Domingos, chefe da Inquisição. Em 1215, a transubstanciação se torna artigo de fé. Em 1220, a adoração à hóstia. Em 1226, introduz a elevação da hóstia no ar, ok?
Em 1229, é proibido a leitura da Bíblia, a não ser para quem é líder, padre para cima, ok? Os leigos não podiam ler a Bíblia. Em 1264, começa a festa do Sagrado Coração. Em 1303, a Igreja Romana se declara como a única igreja verdadeira e a única onde há salvação. Em 1311, a procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria. Em 1414, definição da comunhão como um só elemento, a hóstia, o cálice só pelos padres. Foi isso aí, 1414. Em 1439, os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigo de fé. Em 1546, é conferida à tradição autoridade maior do que a Bíblia. Se houver uma contradição entre a Bíblia e a tradição, o católico tem que ficar com a tradição. Ok? Em 1562 é declarado que a missa é oferta propiciatória. Em 1573 é estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos, aqueles 7 livros a mais. Em 1854, o dogma da Imaculada Maria Conceição. Em 1864, a declaração da autoridade do Papa. Em 1870, é declarado a infalibilidade do Papa. Em 1950, que começa a ensinar a Assunção de Maria. Nenhuma dessas coisas foi estabelecido, ensinado por Jesus e nem pelos apóstolos. Agora, em 1517, Martinho Lutero, um monge, um padre, ele se cansou de tantas coisas e defendeu 95 teses. Daí surge a Igreja Protestante.